Então, gente, quando eu falo de incompetência absoluta, quando ela pode ser declarada pelas partes a qualquer momento. Isso a gente já está ciente e a relativa até a resposta à acusação à luz de uma interpretação sistêmica do processo penal. Bom, quando eu falo da declaração de ofício pelo juiz, ou seja, quando ele não é provocado pelas partes e ele de ofício voluntariamente, ele declara essa incompetência absoluta, podemos dizer que até o momento da prolatação da sentença. Por quê, professora? Porque até o momento que ele exerce jurisdição naquele processo. Então, ele tem até a sentença, podendo fazer isso antes, mas o prazo máximo é a prolatação da sentença, para analisar todas as causas materiais e processuais daquele caso concreto. Então, esse seria o momento para ele se manifestar quanto à incompetência absoluta. Depois que ele prolata essa sentença, inclusive, ele não pode alterar essa sentença, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, né? Esses atos, ele não pode prolatar, ele não pode, alterar essa sentença com base na sua descoberta posterior da incompetência absoluta. Daí as partes terão que se manifestar por meio de apelação ao juízo ad quem, que seria o Tribunal de Justiça, né, os desembargadores do Tribunal de Justiça, ou o próprio Tribunal de Justiça declarar isso de ofício. Então, o momento para o juiz se manifestar, reconhecer de ofício essa incompetência absoluta é até a prolatação da sentença, eu repito. Depois, ele não exerce mais jurisdição naquele processo. É até a prolatação da sentença que ele tem poder decisório naquele processo, por esse motivo, não podendo, inclusive, anular, alterar a sentença com base nessa justificativa. Então, as possibilidades estão lá no 494 do CPC, depois vocês podem dar uma olhada. Bom, quando eu falo de incompetência relativa, nós poderíamos, a princípio, até 2008, aplicar a mesma lógica. Então, até a prolatação da sentença, o juiz pode reconhecer de ofício a incompetência relativa também. Mas como em 2008 nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal, e dentre elas nós temos a inserção do parágrafo 2º do 399, que é o princípio da identidade física do juiz. Esse princípio diz o seguinte, que obrigatoriamente o juiz que conduz a instrução processual é o juiz que deve prolatar a sentença. Então, como na incompetência relativa eu só vou anular, via de regra, os atos decisórios, ficaria o quê? Ficaria a instrução processual. Então, para eu também não ter que anular a instrução, os atos probatórios, que inclusive pode trazer um grande prejuízo para a busca da verdade no processo penal, porque se eu anulo ali oitiva, se eu anulo prova, tudo que foi construído na instrução processual penal, eu posso trazer um prejuízo até para a busca da verdade. Então, definimos que o prazo para que o juiz conheça da incompetência relativa de ofício é até o início da instrução. Depois que ele já começar a instrução e instruir o processo, ele não pode mais dizer que ele é relativamente incapaz, porque aqui a incompetência relativa ela é mais branda. Ela diz, apesar dela também dizer respeito ao interesse coletivo, ao interesse público, ela mais diz respeito aos interesses das partes. Então, não é razoável que eu tenha que anular também toda a instrução processual, porque houve ali uma descoberta pelo juiz de ofício que ele é incompetente relativamente. Então, não é possível. Então, o juiz ele pode reconhecer da incompetência relativa até o início da instrução processual penal, em razão do princípio da identidade física do juiz. Como na incompetência absoluta eu já tenho que anular todos esses atos, né, o processo todo seria nulo, salvo opinião em contrário da jurisprudência, que algumas jurisprudências, grande parte da jurisprudência entende que até na incompetência absoluta eu só anulo os atos decisórios, mas isso é uma grande controvérsia.
Eu, ainda mais por ser incompetência absoluta, eu tenho mesmo que reconhecer, eu posso reconhecer a qualquer tempo. A incompetência absoluta não importa por quem ela seja reconhecida, ela pode ser reconhecida a qualquer tempo. A relativa, não. A relativa só pode ser arguida pelas partes até a resposta à acusação e pelo juiz até o início da instrução processual penal. Depois que passou esses dois momentos, preclui-se o prazo para eu arguir a incompetência relativa. A absoluta, como pode ser a qualquer tempo, não tem problema. Só que o juiz de primeiro grau, o juiz ACO, ele só pode arguir até a prolatação da sentença. Depois que ele prolatar essa sentença, ele já perde a jurisdição do processo. O processo vai para o Tribunal de Justiça eventualmente e daí para cima. Mas a relativa, como ela não pode ser arguida a qualquer tempo, né? Ela tem um momento oportuno para ela ser arguida, eu posso dizer que até o início da instrução, porque o juiz que instruir é o juiz que tem que ir prolatar a sentença. Então, se ele vai, no finalzinho da sentença, arguir incompetência relativa, a doutrina entende que não é mais o momento, porque aí eu ia ter que fazer toda a instrução de novo. Aí não dá. A absoluta já é uma regra. Isso já ia ter que acontecer a qualquer tempo, então não tem problema ele arguir até a prolatação da sentença, porque inclusive no segundo grau, essa incompetência absoluta ela pode ser arguida até depois do trânsito em julgado. Mas aqui na relativa, não. Aqui na relativa é diferente. Como não é a qualquer tempo que eu posso arguir, a gente tem que estabelecer parâmetros. Então, em virtude do princípio da identidade física do juiz, já aproveitando esse princípio, a gente evita que a instrução tenha que ser realizada novamente numa incompetência que eu só anulo os atos decisórios. Na absoluta, eu repito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a jurisprudência entende que eu anulo só os atos decisórios também. Só que ela pode ser arguida, repito, a qualquer tempo. Não tem problema algum. A qualquer tempo eu consigo arguir a absoluta, inclusive após o trânsito julgado, conforme eu já falei para vocês. É diferente, aqui a interpretação é diferente porque é uma questão de competência constitucional, né? Em virtude do interesse coletivo. Então, na arguição da incompetência absoluta poder ser a qualquer tempo, eu digo que o juiz de primeiro grau, a qualquer tempo também, ele pode declarar essa incompetência, reconhecer essa incompetência, desde que seja até o momento que ele tem voz no processo, que é até a prolatação da sentença. Da relativa, como não é dessa forma, não é arguida a qualquer tempo, tem limitação para as partes aqui no artigo 108, na resposta à acusação, para o juiz também vai ter, para que a gente não perca a instrução processual penal. Então, antes, até o início da instrução, ele tem que reconhecer essa relativa. Depois ele não pode mais, porque aí já precluiu o prazo e ele vai se tornar o juízo competente de qualquer modo, porque aqui a questão do interesse público, ela é relativa, ela é mitigada. Beleza, gente? Não temos grandes diferenças entre a incompetência absoluta e relativa no processo penal. Tem menos diferenças do que no processo civil, conforme vocês conseguem observar. Eu espero que eu tenha explicado direitinho, que vocês tenham compreendido. Repito que eu estou ainda me adaptando com esse método. Então, eu estou aberta para as dúvidas. Vou fazer a nossa videochamada para a gente falar mais sobre isso, para a gente tirar dúvidas, para vocês terem um contato mais próximo a mim, apesar de que eu estou gravando hoje, no dia da nossa aula, este conteúdo. Então, podem mandar dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo YouTube, pelo Classroom, não tem problema nenhum, tá bom? Espero ter esclarecido. Vou continuar gravando os vídeos para postar amanhã também. Um beijão, até logo!